Você sente muita frustração? Fica muito triste quando quer muito algo e não consegue? Vamos falar do ponto de vista da psicanálise. Eu sou Fabiana Ratti, psicóloga e psicanalista. Estamos aqui no Café com Freud e Lacan para falar de conceitos da psicanálise de uma forma acessível. Se você é novo no canal, inscreva-se e vamos falar sobre a frustração. Mais do que a frustração, Lacan, no seu seminário 4, ele fala sobre as 3 formas de falta do objeto. A gente já falou aí uns vídeos sobre a falta, o quanto dói, quando a gente não gosta de pensar na falta. E ele fala sobre as 3 formas de falta de objeto. E o primeiro, antes da frustração, temos a privação. Não é? Vamos falar 3 pontos. E assim, a privação, ela é para a psicanálise é aquilo que a gente não tem acesso, não é? Não teve acesso, então a gente está privado. E a privação são de várias formas. A gente tem muito a ilusão, esse que é o ponto para a psicanálise, por isso trazer esses conceitos. A gente tem muito a ilusão de que é só conosco. Mas a gente só tem noção daquilo que nos falta porque a gente vê, nossa, fulano tem aquilo, eu não tive, se realizou naquilo, eu não, parará. Mas se a gente ficar assim um pouco mais filosófico, a gente vai ver assim que se a gente pensar e tal, que se a gente ficar comparando as culturas, comparando, né, antropologicamente, então a gente vai ver que existem vários tipos de culturas, vários acessos que a gente está privado de inúmeras coisas. É assim incontável. Lacan fala que é infinito. A gente está privado de várias línguas, de várias comidas. Imagina, a gente viaja o mundo e fala: nossa, como eu nunca tinha comido isso. Como, né? N tipos de comida a gente é privado, de várias formas de relação. Então, quando a gente viaja, a gente sente bastante isso. Então, assim, a privação é uma sensação que é uma falta de objeto, né? Uma falta, e que a gente tem várias, ela é muito presente de alguma forma, mas a gente não se dá conta só quando a gente olha um pouco o outro. O segundo é a frustração. A segunda forma de falta de objeto é a frustração. E só para falar, assim, muitas vezes a gente tem a vontade de falar, não, eu não me frustro, não. Mas a frustração, ela é, de novo, Lacan fala que é infinito. E no vídeo que eu falei, em que a gente ficar um pouco mais tranquilo de que as faltas existem. E muitas vezes a gente está assim, nossa, um final de semana, eu tinha programado o final de semana e aí não rolou como eu queria, uma frustração. Eu cheguei, só para não ficar assim, porque muitas vezes a gente fala de frustração, fica como coisas grandes, não é? Assim, a frustração de um emprego ou de um relacionamento, de algo grande. Isso existe também, obviamente, mas a questão da falta para Lacan, do quanto se a gente conceituar que ela está mais presente, faz parte do nosso dia a dia, a gente não vai ficar tão arrasado. Ela faz parte, algumas vezes vem a frustração, algumas vezes a gente se realiza. E se vocês pararem para pensar, muitos finais de semana a gente pensa, vai estar na festa tal, vai na viagem tal, um encontro. E algumas vezes é muito bem sucedido, é muito bacana, que legal. Outras vezes não tanto e vem uma frustração. E aí, se a gente fizer uma média ponderada, lógico, se vários finais de semana não estão bons, a gente tem que repensar, a gente precisa cuidar das nossas escolhas, a gente precisa pensar, mas o quanto algumas vezes a gente sonhou muito e aquilo, putz, foi bem menos daquilo que a gente tinha pensado, e às vezes ao contrário, às vezes a gente nem planejou tanto e uau, foi muito legal. E N situações, uma reunião, um encontro, e mesmo no dia a dia, não é assim, putz, foi meio frustrante aquela reunião, tinha pensado que eu ia poder falar tal e tal coisa, não deu, ok, sabe? Então, a ideia de estar aqui é assim, se a gente conceituar as faltas de objeto, então existem as privações, estamos privados de algumas situações, por um lado, ok, por outro, assim, eu não quero estar mais privado, então
vamos batalhar por isso. Mas, sabe, assim, muitas coisas estamos privados. Eu, por exemplo, não sei nenhum esporte coletivo, né? Eu sou privado, né, daquilo, eu não tenho acesso, porque, né, eu não tenho, sei lá, de vários tipos de passeios, ou mesmo por não ter interesse. Então, o quanto agora, se a gente incluir um pouco mais isso e falar assim, não, eu preciso fazer um esforço, eu preciso pensar quais eu quero para poder batalhar por estar mais incluído naquilo, a gente vai conseguir se movimentar para aquilo. A frustração, só para falar que sim, é uma constante, e o que eu ouço muito, muito no consultório é assim, então não vou nem pensar, porque aí eu nem ter muitas expectativas, porque aí eu já não me frustro. Mas é um perigo, um grande perigo este raciocínio. Por quê? Porque leva a pessoa a não construir uma realidade. Ela deixa de apostar assim, se eu estou organizando uma festa, eu pelo menos organizo, eu capricho, eu chamo as pessoas. Se eu não tiver nem expectativa, eu já nem faço. E aí a vida vai deixando de acontecer. Isto é um perigo. Tem pessoas que, se elas pararem para pensar, que vem aqui, aí elas estão dispostas a parar para pensar, várias coisas elas abortaram, missão abortada no meio do caminho, porque, para não ter expectativa, não quero, senão vou me frustrar. E se a gente falar assim, gente, vai se frustrar mesmo, tantas e tantas situações, reuniões que, putz, não foi como eu queria, faz parte, mas quanto mais nós fizermos e batalharmos, mais vão ter também os sucessos, mas, putz, essa foi legal, essa foi acima da minha expectativa. A gente precisa investir, saber que elas vão acontecer e por que eu me frustrei nessa? Porque eu não cuidei disso e daquilo. Então, na próxima eu vou fazer melhor, eu vou me engajar melhor, entendem? É diferente de assim, não vou ter nem expectativa, não vou investir. Tem gente que chega aqui com muitas e muitas situações que a pessoa foi se inibindo, foi deixando de investir. E a terceira forma de falta de objetos, se você estiver gostando, dê o seu like, deixe que mais pessoas tenham acesso. Eu vou falar um termo técnico, depois precisa de outro vídeo para falar mais aprofundado, que é a questão da castração. E a castração é uma das piores faltas de objeto, porque ela tem a ver com as perdas e os lutos de fato, sabe assim? E isso é bem sério, o quanto, assim, dói muito, não é? Assim, então, todas as perdas, assim, tchau, para nunca mais, o quanto é dilacerante, o quanto é triste, e aí a gente pode fazer um vídeo especial para isso, tem muito o que falar, mas o quanto a questão com as três formas de falta de objeto. E se nós ficarmos um pouco mais, que eu venho falando já em alguns vídeos, um pouco mais maleáveis, não é? Com jogo de cintura, de que vai existir, mas o quanto mais nós conseguirmos investir, o quanto mais nós conseguirmos criar a realidade, mais a gente vai estar apto a ter sucesso e realizações. E se a gente for se escondendo, cada vez mais que a gente não vamos pensar na falta, não vamos pensar nas relações de falta de objeto, mas a gente vai deixando de viver, de construir e portanto, assim, né, vão ficando mais escassas as realizações e as conquistas. Então não vamos fugir da falta de objeto, vamos enfrentá-la, saber que existe, nos dá recursos para ter um maior número de sucessos, mas incluir que essa foi na minha estatística de fracasso, mas se eu enfrento, tem várias estatísticas de sucesso. Até o próximo vídeo, sigam, deixem seu comentário, perguntas, responderei.